Testes concluídos. Preparar para lançamento. 5, 4, 3, 2, 1. Ignição. Como o universo é grande. Tantas estrelas, planetas, galáxias. Distâncias tão grandes que não cabem na nossa imaginação. 1, 2 mil, milhões de anos-luz, tanto faz. Essa unidade de medida eu nem imagino. Só sei que eu tenho 1,85 m. E isso é insignificante para o universo. Aqui eu sinto isso. Igual quando eu vou acampar e eu fico olhando para as estrelas, as ondas quebrando na praia, o vento soprando. Minha existência parece não ter importância. Quando eu morrer, o sol continuará brilhando, o vento soprando, as ondas continuarão quebrando na praia. A natureza existe fora de mim, apesar da minha existência. Ou melhor, a minha existência é uma expressão da natureza. Sou parte dela, nada mais. Mas a experiência humana vai além do uso dos sentidos. Ela cria sentidos. Ela atribui significados diferentes para as nossas interações com o mundo e a respeito da nossa própria existência. Nós criamos sentidos para as coisas. E isso, às vezes, nos faz acreditar que vivemos fora da natureza. Cada vez mais, a existência humana está submergindo na cultura e confunde as coisas. As coisas tal como elas são, com o sentido que nós atribuímos a elas. É preciso voltar. É preciso pensar natureza e cultura de forma clara. É preciso voltar para a Terra, pois a natureza existe em toda parte, mas a cultura, essa, só existe na vida em sociedade. Na aula de hoje, falaremos sobre natureza e cultura. Bem-vindos à minha casa. Cultura tem a ver com a atribuição de significados para as coisas, significados que são compartilhados na sociedade. Há milhares de anos, o ser humano observa a natureza e atribui sentido a ela. O sol, por exemplo, é sinônimo de vida, uma vez que é fácil relacionar o nascimento dos animais e o florescimento das plantas às estações mais quentes do ano. O conhecimento sobre as estações do ano é fundamental para o desenvolvimento da agricultura, uma vez que viabiliza o planejamento de plantios e colheitas. Quando surge a agricultura, todo o conhecimento sobre as estações do ano estava associado à vida religiosa, uma vez que promovia rituais nas datas de solstícios e equinócios. Os filósofos gregos foram os primeiros a aplicar a razão para o desvendamento da natureza, e eles queriam convencer todos os seres dotados de razão de suas explicações, independentemente de sua fé religiosa. Sai de cena o sobrenatural e todo o intelecto humano se foca na explicação das causas para as recorrências da natureza. Como, por exemplo, por que o Sol nasce e se põe todos os dias? Como funcionam as estações do ano? As fases da Lua, as mudanças de maré, muda a relação do homem com a natureza. Ela deixa de ser meramente contemplativa para se tornar investigativa. Ao longo do tempo, os métodos para a aplicação da razão humana vão se aprimorando. As ciências da natureza começam a se desenvolver
e, consequentemente, novas tecnologias são criadas para ampliar a capacidade humana de intervir no meio em que vive. Depois do Iluminismo e da Revolução Industrial, surge uma corrente de pensamento chamada positivista. É dela a ideia de que o progresso humano levará ao domínio da natureza através do conhecimento científico. Não mais basta investigar a natureza. Muda, então, novamente a nossa relação com a natureza, que deixa de ser investigativa e passa a ser utilitarista, ou seja, a natureza é um instrumento para o desenvolvimento humano. Pela expressão dominar a natureza, podemos interpretar que existe um conflito, uma luta entre natureza e cultura, da qual a cultura sairá vitoriosa. Muitos entendem que sim, estamos dominando a natureza. Afinal, a expectativa de vida não para de aumentar e as inovações tecnológicas progridem sem cessar. Entretanto, alguns eventos surgem e nos fazem refletir sobre a nossa relação com a natureza, como, por exemplo, o surgimento de um novo vírus, o aquecimento global, ou mesmo a possibilidade de um asteroide se chocar com o planeta Terra. Em momentos como este que estamos vivendo, de isolamento social, é importante refletirmos se a humanidade deve continuar sua busca na direção de dominar a natureza ou se devemos mudar o rumo e buscar o equilíbrio e nos harmonizarmos com ela. A fé cega de que o desenvolvimento científico sempre resolverá os nossos problemas para com a natureza beira o misticismo. É importante refletirmos sobre isso, como fizeram alguns filósofos no começo do século XX. Mas isso é assunto para uma outra aula. No dia 12 de fevereiro, o portal BBC Brasil publicou uma matéria sobre o tema zoonoses. O objetivo era explicar como o coronavírus foi transmitido dos morcegos para os seres humanos, hipótese mais aceita pela ciência atualmente. Na matéria estava escrito: as transmissões geralmente ocorrem quando o ser humano invade os espaços onde habitam os morcegos, cada vez mais frequentes à medida que a população aumenta e os espaços naturais são urbanizados. Será que essa ocupação desenfreada do planeta não deve ter um limite? É válida a destruição de ecossistemas em favor desse suposto progresso da humanidade? E mais, se continuarmos assim, vocês não acham muito provável que novas epidemias ocorrerão no futuro? Isso é para pensar. Bom, gente, esse é o fim de mais uma aula. Se você gostou, se inscreve no canal e dê um joinha para a educação. Tchau, até a próxima.